Você sabe a partir de que ponto um simples fetiche se transforma em um transtorno? E até onde esse transtorno pode levar o indivíduo? Ou quão perigoso pode ser para uma pessoa ter um transtorno em comum? E o quão nocivo isso pode ser para o resto da sociedade? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O vídeo de hoje possui um assunto que pode causar constrangimento a você, já que iremos tratar de um fetiche bastante incomum. Portanto, assista o vídeo sabendo dessas consequências. O sexo é a forma pela qual os animais se reproduzem. O ser humano é um animal e não precisa ser nenhum gênio para saber que homens e mulheres praticam relações sexuais. Porém, o que costuma nos diferenciar da maioria dos animais é que, além de fazermos sexo para nos reproduzirmos, nós também fazemos sexo pelo simples fato dele proporcionar prazer. O sexo faz com que os seres humanos mudem os seus comportamentos. Na teoria, deveríamos ser seres evoluídos, que não se comportassem como animais irracionais apenas atrás do prazer. Porém, na prática, e ao longo da história, o sexo se provou ser uma arma muito poderosa e também a perdição de muitos homens e mulheres. Por causa do sexo, o ser humano já matou, já roubou, já começou guerras e também as encerrou. Livros e filmes sobre relações sexuais foram produzidos em série. Alguns buscando entender mais sobre este assunto, buscando um conhecimento maior sobre esta área, enquanto outros com o objetivo apenas de promover o prazer no seu consumidor. O fato é que o sexo possui várias vertentes e essas vertentes podem chegar a um grau bastante bizarro. É claro que todo mundo possui fantasias a respeito de uma pessoa ou situação específica. Porém, quando essa fantasia extrapola o bom senso, ela se torna um fetiche. O fetiche é considerado por muitos psicanalistas como um transtorno sexual. Muitos estudiosos da área classificam o fetiche como um desvio do interesse sexual para algum outro aspecto. Entre esses aspectos, podem estar outras partes do corpo, roupas, cenários, situações, ações e até mesmo funções fisiológicas. Óbvio que nem todo fetiche precisa ser acompanhado de perto por profissionais. Alguns são apenas um certo exagero na parte do indivíduo e não há uma séria preocupação em relação a isso. Porém, alguns fetiches são realmente transtornos que precisam de tratamento. Entre esses transtornos, nós podemos citar a necrofilia, que não é nada mais e nada menos que o sexo com pessoas mortas e também é um crime. Outra prática que merece bastante atenção é a zoofilia, ou seja, o sexo com animais. Como você pode notar, são práticas incomuns e muito bizarras. Esse fetiche ou doença, para algumas pessoas, pode ser levado até as últimas consequências, a um ponto no qual a pessoa perde todos os sentidos de uma convenção social. E foi exatamente isso que aconteceu. Um caso envolvendo um fetiche por fezes, que aconteceu na Inglaterra e que ficou famoso em boa parte da Europa no ano de 2014, com direito à cobertura da imprensa local e até de fóruns na internet para falar sobre o ocorrido. O inglês David Truscott, de 44 anos, foi condenado à prisão por 10 anos. Seu crime? Ele teria ameaçado uma família inteira de morte porque eles não queriam deixar que David utilizasse a fazenda deles para que ele pudesse realizar os seus desejos mais obscuros, envolvendo fezes de vaca. A ameaça ocorreu em uma propriedade localizada em Redruth, no sudoeste da Inglaterra.
Após ser preso pela polícia local, a corte da região de Exeter Crown ficou responsável por julgar o destino de Truscott e dar uma resposta sensata às suas ações. No depoimento feito durante o julgamento, ele confessou ter ameaçado a família e contou como a sua doença foi escalando ao longo do tempo e também como a fazenda virou um lugar no qual ele passou a ter obsessão. David sofre de um transtorno chamado cropofilia. Ele fica extremamente excitado sexualmente ao ter contato com as fezes. Essa prática incomum faz com que algumas pessoas percam a noção dos protocolos sociais. Associado a isso, ele também foi identificado com autismo, o que teria potencializado o seu transtorno e também a sua agressividade. No começo, David invadia a fazenda para roubar as fezes das vacas. Ele invadia o local com um saco, pegava o cocô e ia embora. Porém, com o passar do tempo, suas atitudes foram ficando cada vez mais ousadas. Um dia, a família encontrou David junto com um monte de fezes. Ele estava nu, se masturbando e rolando junto com as fezes. Isso tinha deixado a família indignada e bem assustada. Com medo de David e também querendo preservar a sua propriedade, os donos da fazenda decidiram retirar as fezes de vaca todos os dias. Assim, quando Truscott chegasse à noite para invadir a fazenda, ele não iria encontrar nada. Mas o que ninguém esperava é que as ações de David Truscott iriam começar a ficar cada vez mais radicais e violentas. E que, mesmo com todos os esforços dos proprietários em impedir que ele entrasse na fazenda, somente a polícia poderia pará-lo. Nesse tempo, a família havia prestado queixa na polícia e Truscott chegou a ser preso nos anos de 2005, 2009 e 2011. E sabe por que ele foi preso? Entre os seus feitos, como vingança pela retirada de suas preciosas fezes, David teria colocado fogo em um dos galpões da fazenda, destruindo o trator da propriedade e danificando o pasto. Nessa loucura toda, em 2 incêndios, Truscott matou um dos bezerros da fazenda, o que fez a família se revoltar ainda mais. Você achou pouco? No auge da sua loucura, ele ameaçou os donos da propriedade de morte e exigiu que suas fezes voltassem. Indignados com o ocorrido, os proprietários da fazenda então denunciaram David novamente à polícia e ele foi preso. O juiz responsável pelo caso, Philip Vassall, reconheceu que Truscott tinha um problema psiquiátrico, mas que isso não poderia representar uma ameaça para a sociedade. Além disso, David também teria que pagar pelas suas ações, já que elas causaram um prejuízo financeiro e psicológico aos proprietários da fazenda. Sendo assim, ele decidiu condenar Truscott a 10 anos de prisão, sendo que 5 deles seriam cumpridos em um hospital psiquiátrico, onde ele iria receber todo o tratamento necessário para curar ou, ao menos, diminuir seu transtorno obsessivo por fezes. Os outros 5 anos seriam cumpridos em uma prisão comum, mas mesmo assim, ele seria seguido por perto por um profissional da área, que faria relatórios periódicos sobre a situação de David. Já pensou você ter uma fazenda invadida durante 8 anos por uma pessoa que sente prazer em se envolver com excremento de animais? E ainda por cima, ser ameaçado de morte? Realmente é uma situação nada agradável. Por fim, o juiz também determinou que David se mantivesse longe da propriedade da família atacada ao impor uma ordem de restrição. Se após ele cumprir o tempo dele na cadeia, e mesmo assim ele voltasse a chegar perto da fazenda, ele seria preso novamente e teria que responder à justiça por descumprir uma ordem judicial. Voltamos a dizer que esse fetiche ou transtorno levado ao extremo, como no caso que nós contamos, é uma doença. E assim como foi determinado pela justiça, essa doença precisa de um acompanhamento psiquiátrico, já que além da pessoa tentar se livrar deste fardo, ela também precisa de muita força e meios para se reintegrar com a sociedade. Já pensou o quão difícil será para o homem envolvido tentar arranjar um emprego, ou parceiro, ou até mesmo fazer uma amizade?
Talvez a própria família não aceite o seu problema e pode ter se afastado dele. É necessária muita determinação para tentar viver uma vida normal após esses acontecimentos. E pode ser que ele volte a cair na tentação de voltar a praticar esses atos relatados agora há pouco. Pelo menos, com a prisão de David, os proprietários agora podem ter um pouco de descanso e não vão precisar se preocupar, pelo menos por 10 anos, com alguém invadindo suas terras atrás de fezes. E claro, nós aqui desejamos uma recuperação para Truscott, que ele pague pelos seus crimes e que consiga fazer o seu tratamento com total sucesso. E agora, eu quero saber de você. Por algum acaso, você já ouviu falar de um caso tão bizarro e estranho quanto este? Qual? O que você faria se você tivesse uma fazenda e uma pessoa a invadisse atrás de fezes de suas vacas? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Te encontro no próximo vídeo e deixo aquele abraço bem apertado para todos vocês.